o constituinte não quer ativismo judicial, o constituinte não quer que o poder judiciário se sobreponha ao poder legislativo ou ao poder executivo. Afinal de contas, o poder judiciário não tem um único voto. E se nós estamos comprometidos com algum ideal democrático, com algum ideal de participação política, como imaginar um poder da República que, sem ter um único voto, tente assumir um protagonismo que é incompatível com qualquer ideia de soberania popular? Se os cientistas políticos consideravam pouco o direito e o chamado sistema de justiça até a metade, digamos, dos anos do século XX, no final do século XX, os cientistas políticos passam a ter um interesse enorme pelo campo do direito. E isso faz com que você tenha a produção de uma literatura que aborda e que une direito e política, temas que nem sempre tinham sido tratados conjuntamente. É quase que natural, né, que nesse contexto, no final do século XX, início do século XXI, o executivo deixe de aparecer no centro do cenário político e o judiciário passe a ocupar esse espaço. Isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, digamos, esse protagonismo do sistema de justiça, essa expansão da atividade judicial, isso não é um monopólio do Brasil, isso é como eu estou dizendo, isso é um tema que vai aparecendo por conta de um conjunto de fatores políticos que vão acontecendo, que fazem com que esse poder judiciário tenha um protagonismo bastante intenso. No Brasil, especificamente, esse protagonismo do poder judiciário, que aqui vai adquirir uma característica que em algum lugar eu chamei de judicialização da política, mas em que sentido eu chamei judicialização da política? É que a nossa Constituição, quando a gente sai da ditadura, a nossa Constituição Federal, ela imagina um conjunto, ela prevê, não é? Um conjunto de direitos fundamentais bastante consistente, não é? Um conjunto bastante interessante, bastante amplo. Além desses direitos, todos os direitos que o Brasil incorpora por conta dos tratados internacionais aos quais se associa. Depois, a Constituição prevê um conjunto de instrumentos processuais e procedimentais que dão à sociedade o direito e a capacidade jurídica, digamos assim, de tentar concretizar esses direitos, porque não adianta termos uma lista interminável de direitos se não tivermos instrumentos processuais através dos quais lutarmos pela concretização desses direitos. Então, por exemplo, muito rapidamente, só o mandado de injunção e a ação de constitucionalidade por omissão são dois instrumentos capazes de concretizar esses direitos fundamentais. E, por último, um sistema de justiça que venha a efetivar aquele conjunto de direitos que a sociedade brasileira luta para implementar através dessa cidadania juridicamente participativa, fazendo uso desses institutos que a Constituição, através dos constituintes, nos deram, né? Então, o nosso sistema de justiça, Ministério Público e Poder Judiciário, ele também assume um protagonismo, seja porque o constituinte esperava deles que eles viessem em favor da cidadania brasileira, garantindo direitos, ampliando o processo de inclusão social numa sociedade tão profundamente hierárquica, desigual, racista, machista, misógina. Então era preciso proteger mulheres, era preciso proteger os mais desvalidos, era preciso assegurar educação para todos. Esse é o desejo do Constituinte. Então o sistema de justiça, ele teria que vir em favor dessa cidadania, né? Para fortalecer a cidadania no país e tornar o país um país mais inclusivo e menos desigual. E o que a gente viu acontecer não foi bem isso. O que a gente viu acontecer foi que esse protagonismo do Poder Judiciário se transformou na pior coisa que poderia existir, que é o que a gente chama de ativismo judicial. Ou seja,
Quando o Constituinte imagina um conjunto de garantias, autonomia financeira, autonomia administrativa, ampliação do espectro de ação do Ministério Público, o Constituinte não quer ativismo judicial, o Constituinte não quer que o Poder Judiciário se sobreponha ao Poder Legislativo ou ao Poder Executivo. Especialmente no Brasil, né, em que temos um histórico longo de tradições autoritárias, nós não precisamos de poderes que se pretendam, como disse, por exemplo, há um tempo atrás, o ministro Luiz Roberto Barroso, a última coisa que a gente precisa, num país tão marcado por tradições autoritárias, é que um dos poderes da República se apresente, sem ter um único voto para isso, se apresente como a vanguarda iluminista da sociedade brasileira. Então, eu concluo dizendo o seguinte: tudo isso que nós estamos assistindo nesses últimos anos, né, talvez os 4 piores últimos anos da nossa história mais recente, tudo isso que nós estamos acontecendo, o processo de impeachment da presidenta Dilma, né, que foi destituída com 54 milhões de votos, todo o processo de perseguição política a determinados partidos, especialmente ao Partido dos Trabalhadores, a perseguição absolutamente injusta, indigna, judicialmente inconsistente, feita por setores judiciários da sociedade brasileira ao ex-presidente Lula. Isso tudo tem a ver com o desvirtuamento de um protagonismo que não pode ser confundido com ativismo judicial. Os juízes não têm um único voto, não têm nenhuma legitimidade para pretender influir nos destinos políticos do país. Esse direito de decidir que sociedades somos, que sociedades queremos ser, para que lugar queremos rumar, esse direito é da soberania popular e nenhum protagonismo judicial travestido de ativismo pode vir a usurpar a soberania popular, sob pena do nosso judiciário, especialmente da nossa Suprema Corte, vir a fazer parte, no futuro da história desse país, né, naquela lista daqueles que contribuíram para o fortalecimento das nossas tradições autoritárias e para o desvirtuamento da nossa frágil democracia.